Boa tarde a todos e a todas, né, que estão aqui conosco em mais uma palestra do nosso segundo ciclo, né, de palestras do DCME, com a organização do mestrado em matemática e do mestrado em física. Hoje nós vamos ter a palestra do professor Carlos Alberto, né, um querido nosso aqui que atuou no MNPF, né. Nós tivemos a honra de trabalhar com o professor Carlos aqui, como professor visitante colaborador do nosso programa, e hoje ele vai, no Dia do Professor, nos abrilhantar com uma aula de como produzir, como escrever a nossa produção, né, professor? Eu vou tentar fazer uma breve apresentação aqui do professor, do currículo do professor, um currículo extremamente vasto, bonito, né? E a gente tentou otimizar as informações lá do currículo. O professor Carlos é bacharel em Física pela PUC do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Física pela Federal do Rio Grande do Sul, foi professor efetivo da Federal do Rio Grande do Sul, onde conseguiu se aposentar, um sonho que para nós fica cada vez mais distante, mas a gente tem fé, e a gente um dia vai conseguir também, professor Carlos. Né? Foi avaliador dos cursos de graduação e avaliador de instituições de ensino superior. Então, isso dá ao professor Carlos uma experiência que, para nós, ela é fundamental, porque ele agrega, além da experiência como docente, como pesquisador, ele tem essa visão, né, de como qualificar o ensino superior no Brasil. Aí ele trabalhou, né, junto com o MEC, em 2004 a 2014, é colunista da revista Ciência Hoje Online, então tem toda essa expertise em como lidar e como escrever essa divulgação científica. Tem experiência na área da educação, com ênfase em educação à distância, ensino de física, matéria condensada. Tem mais de 80 artigos publicados, eu acredito que ainda tem bem mais, porque o senhor não atualizou, que eu saí olhando lá falta atualizar alguns, né? Tem vários livros publicados, livros premiados. Eu estava com o professor Carlos quando ele recebeu a notícia que foi premiado com o Prêmio Jabuti, em terceiro lugar. Então, isso faz dele uma pessoa que a gente tem prazer em apresentar, prazer em ouvir. E essa tarde, esse momento, a gente quer aqui, professor, ficar quietinho, escutando do senhor essas informações fundamentais para a gente escrever cada vez melhor os nossos trabalhos científicos. Tá bom? Obrigada por aceitar nosso convite e espero que todo mundo aproveite da melhor forma possível. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu quero, já de público aqui, fazer um contrato com a Subênia. Cada vez que eu for dar uma palestra, eu vou levá-la para ela me apresentar. Nunca fui tão bem apresentado. Né? Eu vou compartilhar com vocês uns slides. Pronto, já estamos vendo o PowerPoint. Chegou? Chegou, sim. Para mim, chegou. O slide? Sim, chegou. Tá bom. Ok, então vamos começar. Essa história de como escrever, como elaborar artigo científico, tem vários ângulos de abordagem, né? Então, eu vou tentar aqui dar uma passada sobre essas coisas. Depois eu vou colocar isso no SlideShare, né? Então, eu tenho um link. Se você entrar no SlideShare e botar CAS, IF, UFRG, CAS e FURGS, né? CAS, Instituto de Física, Universidade Federal. Então, tem lá o meu espaço no SlideShare, todas as minhas palestras estão lá. Lá em Porto Alegre, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, mas em Porto Alegre, há muito tempo, tem uma febre de oficinas literárias. Muitas oficinas literárias. Né? Vários escritores famosos lá de Porto Alegre dão as suas oficinas literárias, né? Na PUC, na Universidade Federal e tal. Eu selecionei aqui, fui na internet, né? Peguei aqui o Luiz Antônio de Assis Brasil, um escritor importante lá em Porto Alegre, ele tem uma oficina literária muito famosa, né? Aqui tem uma oficina literária da PUC do Rio, né? Uma oficina literária da PUC de São Paulo, de Porto Alegre, uma oficina literária em Rio Preto. Tem muitas oficinas literárias, muita gente vai. Algumas dessas pessoas que assistem e participam das oficinas publicam alguns contos, publicam alguns livros, né?
E isso não é uma coisa só do Brasil, né? Então, o The Guardian, o mais importante jornal da Inglaterra, né? Tem uma matéria recente, né? Onde eles destacam 10 livros sobre escritura criativa. Então, isso, né, nos Estados Unidos, né, nas universidades, tem muito curso sobre escritura criativa, tem muitos escritores que dão aula de literatura. Humberto Eco trabalhou muito com isso quando era vivo, né? Então, isso é bastante comum. O problema é que, por mais que você saiba juntar as letras e formar uma palavra, né, não é todo mundo que chega ao Shakespeare, nem todo mundo que chega ao Chico Buarque. Né? Eu destaquei o Chico Buarque, porque, para mim, Chico Buarque é, no Brasil, uma das pessoas que mais sabe juntar palavras de uma forma interessante. Então, jamais chega a isso. É a mesma coisa que um menino que vai para uma escolinha de futebol, por mais que ele seja aplicado, não é certo que ele vá virar um Pelé. Né? Alguns viram um Ronaldinho, né? Mas então isso é uma coisa que, por mais que você se esforce, você não vira esses grandes ídolos. Né? O que significa dizer que tanto a habilidade esportiva quanto a habilidade de redação, a habilidade de emocionar as pessoas com as palavras, com as frases, com a construção de parágrafos, etc., é uma coisa que tem técnica, mas tem DNA. Tem coisas que são inatas. Então, tem coisas que nós, né, não podemos superar. Isso é um problema muito sério para quem vai fazer literatura. Escrever poema, escrever um romance, isso. Quem vai fazer um texto científico, isso é menos grave. Né? Porque no texto científico, você pode ter inúmeros textos científicos famosos que não são grandes coisas em sensibilizar a alma de quem lê. Mas está tudo certinho. Né? Então esse balde de água fria que eu começo botando aqui, né, ele não é uma preocupação para quem vai fazer artigo científico. Certo? É uma preocupação para quem quer, imagina, e quer fazer poesia, fazer prosa, fazer romance, etc. É um problema sério, porque só a técnica, né, você arredonda o seu talento, mas você não forma um talento. Né? Enquanto que na produção científica a técnica é quase 100%. Né? Então, isso que eu falei não é bem o que a gente vai discutir aqui, né? Mas é um pouco por aí, tá certo? É claro que se você manipula bem as palavras, né? Se o Chico Buarque for escrever um texto científico com algum domínio dele, ele vai certamente colocar palavras muito bem encadeadas, né? Mas você no caso da escritura científica, isso não é um problema assim assombrador. Então, você tem... quer dizer, em cima daquilo que eu falei das oficinas de literatura, né? Então, tem 3 livros aqui. O Humberto Eco, que não é bem sobre escrever artigo científico, né? Mas é escritura acadêmica. Né? Tem um livro do Humberto Eco que eu acho maravilhoso. Eu tenho esse livro há mais de 30 anos, né? Que é um livro Como se faz uma tese. Primeiro é escrito pelo Humberto Eco. Né? E depois, claro, que esse livro não vale... o que ele ensina aqui não vale mais na era do computador. Isso é dos anos 70, né, o livro. Então, não existia computador da época, né? Como tem hoje. Depois tem outro texto aqui, da Maria Teresa Serafini, que era uma coleção que Humberto Eco dirigiu. E tem a Francine Prose, é uma professora, escritora e professora de literatura americana, né? Então ela tem um livro que quem for pretender escrever romance, literatura, esse é um livro indispensável, né? Aliás, deixa eu fazer aqui um parênteses, né? O nome dela é Francine Prose. O Moacir Sclia, lá em Porto Alegre, que era um escritor famoso lá em Porto Alegre, né? E já é falecido, eu conheci o Moacir Sclia, e ele tinha uma mania, ele tem uma coluna na Zero Hora, ele tinha uma mania na coluna dele, tinha um pedacinho que ele botava nomes que definem profissão. Então, pessoas que têm um nome e que no nome dessa pessoa tem a profissão que ela faz. Por exemplo, uma vez eu dei para ele um artigo de um físico
de um físico que escrevia sobre metalurgia, e o sobrenome do cara era Níquel. Ele escrevia sobre metalurgia. Francine, prosa é isso, prosa, né? Então ela escreve sobre literatura e tem um nome, se ele fosse vivo eu mandaria para ele, certamente esse livro ele teria, porque esse é da área que ele trabalha. Né? Então só um parênteses aqui, para lembrar meu velho amigo Sclia. Isso que eu estou dizendo não é isso que a gente vai entrar agora, mas é bom saber que existe esse caminho. É isso que eu quero dizer para vocês, tá certo? Então, se vocês quiserem... Bom, se você vai dar agora um seminário sobre como escrever artigo científico, não precisa estudar aquilo tudo, mas se você quiser uma leitura um pouco melhor, então isso que eu falei é um bom começo. Tá? A Francine Prose diz naquele livro dela o seguinte, né, que escreve bem quem lê bem. Então ela diz, né, que por que é que isso ela ensina literatura e escritura criativa em várias universidades americanas. Então, ela diz que o que você aprende através de exemplos. Né? Então, é por isso que todo escritor, todo mundo diz, como é que você faz? Leia. Tá certo? É isso. Né? Então, eu quero dizer, a gente aprende com os exemplos. Lendo que se aprende. É claro que existe uma habilidade inata em determinadas pessoas que ela facilmente escreve bem, né? E se essa pessoa que escreve bem ler muito bem, aí ela vai, né, melhorando. Então, isso é o que se deve fazer, isso deve fazer também no caso da escritura de texto científico, né? Então, essa é uma lição importante que a Francine nos dá. Né? Então, no caso científico, é isso, é a mesma coisa. Ela fala lá na literatura, então quer dizer, é isso mesmo. Leia. Primeira coisa que uma pessoa que vai escrever um artigo, e todo mundo que termina na sua vida acadêmica vai escrever artigos. Não sei quantos, mas vai escrever artigo. Nem que seja um da sua dissertação de mestrado, o outro da sua dissertação da sua tese de doutorado, mas vai escrever algum artigo científico. Tá? Então, vai ter uns que vão escrever muitos, então é bom. Mas então o que tem que fazer? Todo mundo que escreve artigo científico passa por isso aqui. Lê muitos artigos científicos. Lê com cuidado, né? Para aprender com essas pessoas que escrevem, né? Como é que faz as coisas. Então, isso não tem muita regra. A regra que tem, eu vou falar aqui, a regra que tem só a regra de gramática, essa você aprende já no colégio. E acabou-se, né? Como é que você junta verbo com substantivo, com adjetivo, etc. Isso você aprende, acabou-se. Como é que você vai fazer a junção de palavras numa frase que faça sentido, né? Num parágrafo que faça sentido, etc. Isso você aprende muito lendo os outros. De preferência, os bons. De preferência, os originais. Né? Então, a literatura... Eu estou dizendo isso e estou reforçando isso, e vou reforçar mais adiante, porque nos materiais, dissertações, e nos produtos, e nos artigos publicados em ensino de física no Brasil, recentemente, os mais novos, né? Você percebe claramente que as pessoas não têm lido os originais. Têm lido literatura de segunda mão. Né? A literatura de segunda mão se deve publicar quando o objetivo couber. Né? Mas a preferência é que leiam os originais. Né? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Né? Então, a literatura secundária é só em última análise. Por exemplo, muita gente que faz, né, aplicação, um produto educacional com efeito fotoelétrico para o ensino médio, ou com a relatividade, né, enfim, essas coisas do Einstein. Então, aí, para você fazer o produto, para entregar para os meninos do colégio, né, você não precisa falar do menino do colégio, do artigo do Einstein, mas para vocês fazer a sua cultura e preparar o seu produto, é importante que você saiba conhecer o trabalho do Einstein. E os trabalhos do Einstein estão todos disponíveis. Então, não precisa você citar literatura de terceira mão para mencionar uma relatividade. Leia o artigo do Einstein em inglês, mas paciência. Hoje em dia, nós estamos numa fase no Brasil de internacionalização. Então, ler em inglês tem que ser uma coisa mais ou menos comum. Eu sei que não é comum, mas tem que ser uma coisa comum. Mas hoje, ainda bem que o Google ajuda muito, né? O tradutor do Google já melhorou muito de uns tempos para cá. Mas, enfim, é um esforço maior, claro que é, mas isso é necessário. Quer dizer que quando você vai fazer alguma coisa do Einstein, não leia as literaturas, as biografias de segunda, terceira mão.
leia os artigos do Einstein, né? Por quê? Porque esse é o artigo dele quando tem o do efeito fotoelétrico. Por que ler os originais é importante, né? Os literatos dizem, lê os clássicos, né? No caso, o pessoal da literatura, por que ler os clássicos é importante? Né? No caso da escritura científica, né, que é o nosso caso aqui, por que ler os originais é importante? Ler os originais é importante pelo seguinte. Quando você lê um artigo original, por exemplo, esse artigo do Einstein, foi o primeiro que ele publicou sobre o efeito fotoelétrico. Ele publicou muito pouco sobre o efeito fotoelétrico, né? Quando qualquer cientista publica o seu primeiro trabalho, os seus primeiros trabalhos sobre um tema que ele está desenvolvendo, por que é importante a gente ler isso? Porque ele está começando uma área, então ele, logo um pouquinho antes, ele é tão ignorante quanto nós, que estamos começando a ler. Então, quando você lê o original do Einstein, de qualquer um desses caras, você vai ver que as dúvidas que ele coloca, se ele escreve bem, né? As dúvidas que ele coloca são as dúvidas que você tem, que você também tem, né? Se você vai ler, por exemplo, não é o caso do Einstein em relação ao efeito fotoelétrico, mas se você pegar o Einstein em relação à relatividade, se você pegar o artigo de 1905 da relatividade especial e for pegar um artigo do Einstein de 1910, que ele ainda fala nisso, 5 anos depois, você vai ver que a forma como ele fala 5 anos depois é muito mais rebuscada, as coisas mais óbvias ele já não fala mais, né? Então, para ele, isso já está na cultura. Então, você terá dificuldade. Se você ler o primeiro artigo do Einstein sobre relatividade, ele trata das coisas mais banais, mais fundamentais, levanta a dúvida que você também tem. Então, essa é a importância prática da gente ler os originais, os primeiros artigos. Eu já fiz várias experiências sobre isso, né? Então, por exemplo, uma vez eu segui um conhecido meu lá da IBM, né? E peguei os trabalhos dele. A gente vai vendo que o primeiro trabalho dele, ele é um experimental. O primeiro trabalho dele é um experimental, ele relata o resultado, a gente vê que ele sabe pouca física. Então, ele diz um monte de coisa assim, com um monte de dúvida e tal. E à medida que você vai vendo, o 6º, 8º desse trabalho dele, aí ele já sabe mais a física. Então, você percebe. Então, quando você lê o comecinho, ele é tão ignorante, quase tão ignorante quanto você. Então, você aprende com a leitura da forma bruta como ele estava fazendo. É por isso que, então, é importante ler os originais, né? Isso significa que no caso, por exemplo, do Ausubel, o Ausubel, que é talvez, né, o teórico né, mais difundido aqui no Brasil, hoje no Brasil, né? Então, se você pega uma relação dos produtos, dos MNPF, né, os produtos educacionais, sei lá a proporção, mas sei lá, 60%, 70% ou talvez mais, cita Ausubel, né? Bom, muita gente cita Ausubel sem ter nada a ver com Ausubel, mas cita. Mas, de qualquer forma, o que a pessoa faz? Lê os artigos do Moreira, dos alunos do Moreira, dos alunos do Moreira, literatura terceira, e tem os artigos disponíveis na internet, os originais. Aqui são 2 artigos do Ausubel, onde ele lança a ideia dos organizadores prévios, né? E os fundamentos da sua teoria, né? Os subsussores, os fundamentos da sua teoria. São 2 artigos referenciais e básicos do Ausubel. Então, não precisa citar. Bom, e muita gente cita o Moreira, por exemplo, um artigo recente do Moreira. O Moreira escreveu um artigo em 79 do Ausubel. É melhor ler o artigo do Moreira de 79 e não ler o artigo do Moreira, dependendo do artigo do Moreira. Hoje, ele já trata o assunto de forma em que fica mascarado os fundamentos mais elementares. Mas, então, o que eu quero dizer é que todo mundo que faz uma dissertação e que trabalha com Ausubel teria que ler pelo menos esses 2 artigos aqui. Pelo menos esses 2 artigos aqui, originais, né? Então, por exemplo, o que é que significa? Bom, eu estou falando para você, não leia a literatura de segunda mão, leia a literatura original, literatura primária, né? No caso da historiografia, se fala de fontes primárias, né? Os historiadores gostam muito de falar dessa designação, fontes primárias e fontes secundárias. Então, o que é fonte primária num aspecto pode ser secundário em outro, né? Então, eu peguei aqui um exemplo, né? Então, por exemplo, isso aqui está o Ausubel, né? O Ausubel orientou o Novak me orientou o Moreira me orientou e eu orientei
quatro professores aqui no MNPF, na UFES. Tá certo? Essa aqui é uma cadeia, ok? Então, se você for citar, for usar o Ausubel em alguma coisa, e for dizer o que é o fundamento do Ausubel, você não vai ler a tese, a dissertação do Cristiano, do Andreásio, do Felipe, né, ou do Farnésio. Não vai ler esse aqui, tá certo? Isso aqui é literatura de quarta ordem, né? Você não vai ler a minha dissertação de mestrado, que também é de segunda, quarta ordem, aqui. Você não vai ler o Moreira, que todo mundo lê o Moreira, todo mundo cita. O Moreira é fonte de terceira ordem, praticamente. E nem o Novo. Você tem que ler o fundamento, tem que ler o Ausubel. Aqueles dois artigos que eu falei. Agora, então, nos fundamentos do Ausubel, a fonte primária é o Ausubel. Todo esse pessoal aqui é fonte secundária, terciária, quaternária, etc. Né? Todo esse pessoal, do Novo aqui para frente. Agora, se você quiser ler sobre como é que o Ausubel, a teoria do Ausubel é vista no contexto do cognitivismo, aí sim você lê o Novo, porque aí o Novo que fez esse trabalho. Então, se você quiser ler Ausubel no contexto do cognitivismo, a fonte primária é o Novak, né? Porque o Ausubel deu os fundamentos, o Novo que usou isso para fazer um avanço no cognitivismo. Se você quiser ler uma aplicação do Ausubel em um curso de eletromagnetismo na universidade, aí sim você lê a tese de doutorado do Moreira, que é sobre isso. Então, quando se aplica o Ausubel para escrever um texto de eletromagnetismo comparável com o Halley na universidade, então o Moreira é fonte primária. Se você quiser ler como é que o Ausubel é usado em texto de hemodinâmica, aí você pode ler a minha dissertação. A minha dissertação é uma fonte primária sobre o uso da teoria do Ausubel na modelação de um texto de hemodinâmica para a universidade. Né? Agora, se você quiser... Então, a minha dissertação é fonte de primeira ordem para a aplicação do Ausubel de hemodinâmica. Mas é fonte de terceira ordem para a teoria do Ausubel. Quer dizer, se você for ler a teoria do Ausubel na minha dissertação e fizer a citação, você está fazendo uma citação de terceira ordem, de literatura de segunda, vou falar, primeira e segunda ordem, né? Então, você está citando uma literatura de segunda ordem. Se você quiser citar como é que o Ausubel é usado para estabelecer e formatar um texto de hemodinâmica, aí a minha dissertação é de primeira ordem, porque eu fui o primeiro que fez isso e foi eu que fiz. Então, é isso aí. Se você quiser ler sobre como o Ausubel é usado em um projeto de ensino baseado em uma estrutura de ensino baseada em projetos, né? Aí sim, o Cristiano e o Andreásio, as dissertações deles são de primeira ordem, porque eles fizeram isso, né, para assuntos um pouco diferentes. Se quiser saber como é que o Ausubel é usado em contexto do EJA, o Felipe é fonte de primeira ordem. E se quiser como o Ausubel é usado em jogos, o Farnese é fonte de primeira ordem. Então, você veja que o que é fonte de terceira ordem no contexto pode ser de primeira ordem em outro contexto. O essencial é que, agora, se você vai citar, no meu produto, o referencial teórico é o Ausubel. Leia o Ausubel e cite o Ausubel do texto que ele escreveu. Não leia nem o Moreira, nem o Carlos Alberto, nem o Novo. Se você lê o Novo, esses caras estão perdendo coisas. Porque esse pessoal tudo faz interpretação do que disse o Ausubel. É claro que as interpretações são bem feitas. O Novo que escreve bem sobre o Ausubel, o Moreira escreve bem sobre o Ausubel, mas são interpretações do que o Ausubel disse. Então, leia primeiro o Ausubel. Né? Então, é isso que você tem que fazer com relação a que fonte você vai beber para para você escrever, para você trabalhar, fazer o seu material. Então, o que se tem que fazer? Portanto, como proceder? Bom, é o seguinte. Então, é isso que tem que fazer aqui. São três tópicos que você trabalha. Gramática. Com gramática não tem o que discutir. Gramática tem que estudar, a gente estuda no colégio. Se você não aprendeu no colégio, leia de novo. O livro de gramática é uma coisa muito específica de gramática, né? Agora, porque você não pode escrever um texto cheio de erros gramaticais, né? Não pode escrever. Então, o texto tem, primeiro, saber se a redação dele está correta gramaticalmente. Bom, aí isso você tem que ler gramática e saber gramática. Se você não souber gramática, eu já sugeri em artigos que eu avaliei para a Revista Brasileira de Ensino de Física e outras revistas aqui,
Eu já avaliei as situações em que eu mandei a pessoa pedir para algum professor de uma área de gramática para revisar o texto, né? Porque tem tantos equívocos de gramática que não dá para a gente sugerir alguma mudança. Tem que ser alguém fazer. Isso acontece muito, por exemplo, quando você escreve inglês. Quando você escreve inglês para uma revista e o seu inglês não é bom, aí o árbitro da revista diz: peça para alguém nativo em inglês ler o seu artigo. Pronto. Então, isso é mais ou menos o que eu acabei de dizer com relação à gramática. Bom, depois tem o estilo, quer dizer, primeiro você tem essa gramática que está correta. A gramática pode estar absolutamente correta, mas o texto é horrível para você ler, você cansa, né? Entendeu? Então, isso está no estilo literário. Bom, aí o estilo literário tem duas coisas. Primeiro, uma é a aptidão inata das pessoas. Eu botei aqui um DNA. É a história lá da escolinha de futebol, né? A outra é a imitação, né? Eu botei como imitação, mas eu posso dizer, você leia, você frequenta uma oficina de literatura, enfim. Mas se você lê outros autores, você aprende por imitação. Né? Então, a imitação aqui é isso aí, tem que ler muitos artigos, no caso nosso, que é artigo científico, então tem que ler muitos artigos científicos. Né? E depois, bom, enfim, as técnicas. Né? Bom, aí tem as regras básicas da escrita científica. Né? Eu não estou falando de literatura, estou falando de escrita científica. Então, você tem que ser objetivo, tem objetividade, você tem que, ao descrever o conceito, tem que ser preciso. Né? Então, portanto, isso é uma parte do conteúdo, né? Depois você tem as referências, é importante todo o trabalho científico, né? Todo o trabalho do ser humano sempre vem dos que vieram antes, né? Então, é aquela história, eu só fiz o que fiz porque estava sobre o ombro de gigantes, né? Isso que eu teria dito o Newton, né? Mas, enfim, tudo... Mas na literatura, você não... Na literatura, você não liga muito para isso, né? Você escreve, se inspira no fulano, no outro, no outro, você não faz citação. No trabalho de historiografia, já você precisa fazer citação bem. No trabalho científico, obviamente, tem que fazer isso. Então, todo o seu trabalho científico, você se inspirou em alguém. Então é importante que você diga para quem está lendo o seu texto quais são as suas referências no material. E essa questão de referência não é trivial. Não é trivial. Né? Tem muitos equívocos sobre o que significa, que citações nós vamos fazer e tal. Então, você tem objetividade, que é uma coisa técnica, você aprende isso lendo os outros, né? A objetividade, a forma como escreve, você aprende lá naquele processo de imitação. A precisão conceitual, bom, essa você tem que aprender, porque se vai tratar de efeito fotoelétrico, você tem que saber o que é efeito fotoelétrico. Né? Você vai, né? Então é isso aí, a precisão conceitual é importante que você tenha essa, porque senão o seu texto vai ficar incompreensível para todo mundo. Né? Bom, e referências, citações e normatização. Obviamente a normatização é importante também, da gente tratar isso, tanto que tem cursos, né? Aí normatização, acho que até aí no MNPF aí da UFESA, eu acho que o Giovanni, não sei se outro professor, o Giovanni dava um curso, uma disciplina sobre isso. Né? Eu sei bem, porque quando eu estava aí, era o Giovanni que dava isso. Então, é importante a normatização. Né? Daqui a pouco eu vou trabalhar sobre isso. Né? Então, na objetividade, então você tem que... Tem 3 pontos que você tem que dizer de forma muito clara, sem subterfúgio, sem fazer rodeio, né? Então, sendo objetivo. Então, a primeira coisa é o que se trata no trabalho. O que você vai trabalhar, o que você vai apresentar para a gente no trabalho. Esses 3 itens aqui, eles são apresentados em níveis diferentes. Ele é apresentado no resumo, né? Depois, ele é apresentado na introdução. O resumo e a introdução são feitos de forma resumida, né? Introdução, e depois eles são desdobrados, detalhados ao longo do texto. Então, ao longo do texto, aí você escreve uma parte só do que se trata o trabalho, na introdução, depois você diz como é que foi a metodologia, como é que foi feito, depois os resultados obtidos. Mas essas coisas aqui, é importante que se bote que essas 3 coisas precisam estar em 3 momentos diferentes do trabalho. Na introdução, no resumo, né? Na introdução, e depois deve estar destrinchado ao longo do trabalho. Né?
Eu tinha um professor lá em Porto Alegre que dizia: a introdução de um trabalho é aquilo que a gente escreve no final para colocar no começo, né? Isso é verdade. De um modo geral, você faz o seu trabalho, né? Obtém os dados, junta os dados, interpreta os dados, classifica, etc, etc, etc. E só depois que tem tudo isso pronto é que você vai saber escrever a introdução. De um modo geral, você não sabe a introdução antes de fazer tudo isso, né? Mas, enfim, você tem que ter esses 3 itens muito bem abordados nas várias fases do trabalho, né? Uma coisa, então vamos lá, uma coisa que é as referências e citações, né? Então, primeira coisa, seja parcimonioso no uso de referências. Prefira referências primárias, isso eu já falei, né? Não use referências desnecessárias. Não use referências redundantes, né? Você já disse uma coisa, citou um outro, não vai citar de novo. Isso aqui é um problema. Eu tenho encontrado em muitos artigos publicados, em muitas dissertações, citações de referência em abundância, né? E muita desnecessária. Então, você vê um parágrafo, uma frase, cada frase é uma citação, né? Então, e aí, quando você analisa, são citações desnecessárias, né? Então, por exemplo, isso eu estou fazendo uma caricatura, um exagero, mas coisas parecidas com isso eu tenho visto em vários trabalhos. Que o ensino de ciência é importante para a sociedade é óbvio, né? Então, para que citar alguém nesse tipo de afirmação? Então, você encontra muito trabalho por aí. A ciência é uma coisa muito importante para o cidadão, para a cidadania, aí bota entre parênteses, fulaninho, 1950. Para que você vai dizer isso? Porque isso é óbvio para todo mundo. Então, essa é uma citação, ou você faz citação porque a pessoa que você está citando é uma pessoa que você quer agradar, é seu amigo, ou sei lá o quê, né? Ou então, não tem o menor sentido. Então, as coisas óbvias, você não precisa citar, porque são óbvias, todo mundo sabe disso, né? Então, a importância de você citar um autor é quando você usa o resultado muito explícito do que a pessoa fez, tá certo? Outra coisa que você vê você vê muito nos trabalhos de disciplina, né? Mas também aparece isso em dissertação, né? Que é não citar uma referência que você não consultou, né? Então, isso, de vez em quando, aparece na dissertação, a pessoa cita um livro, um artigo e tal, e que não leu, porque ela viu em um outro, e isso é uma falsidade ideológica, né? Quer dizer, você cita alguém cita o Piaget, e cita uma frase do Piaget. Aí você, ao invés de você dizer que leu naquele fulano tal, o que já é outro problema, que leu fulano tal, aí você cita direto o Piaget sem ter lido o artigo ou o livro do Piaget, né? Isso acontece muito, isso é um pecado capital na escritura, né? E, finalmente, esse aqui é um problema que o Giovanni tem combatido muito na disciplina que ele dá, e isso incomoda muito o Giovanni, a mim também e tal, que é o tal do APUD, né? Que é a citação de citação. Então, você diz, Paulo Freire, apure fulaninho de tal, disse isso, isso e isso. O problema, muitas vezes, o Paulo Freire, né, apure fulaninho de tal, disse isso, isso e isso. Só que isso do Paulo Freire que você citou, o fulaninho de tal, está no livro do Paulo Freire. Então, leia o livro do Paulo Freire. Está no artigo do Paulo Freire. Leia o artigo do Paulo Freire. Ausubel disse que os organizadores prévios são muito importantes. Moreira, 1900... Pô, não precisa ler o Moreira. Vai lá no Ausubel e lê o Ausubel. Está lá. Então, isso desqualifica o trabalho. Quer dizer, quando você faz citação, de um modo geral, desqualifica o trabalho. Há casos em que é impossível, né? Então, se o Shakespeare escreveu um artigo lá né, quando ele era adolescente, esse artigo não está mais disponível, de um modo geral. Então, aí você tem que citar outros. Isso, o APUD não é necessariamente uma coisa evitável. Há casos em que não é possível evitar, porque a referência original está indisponível, né? Hoje em dia, com a internet, já muita coisa que antigamente a gente não tinha está disponível, né?
Então, é impressionante as coisas que se conseguem hoje, que estão digitalizadas na internet. Né? Bom, aí, então, tem a história da normatização. Eu me divirto e brigo também, né, com vários amigos meus, na academia, vários. Né? Então, que é a história da ABNT-fobia. Então, isso é velho, isso lá em Porto Alegre é velho, porque as dissertações... Lá em Porto Alegre o negócio era muito brabo. Hoje, esse negócio foi relaxando com o tempo. Na minha época de orientador, ainda, antes de me aposentar, lá em Porto Alegre, uma dissertação ou uma tese só ia para avaliação quando tivesse o crivo da bibliotecária. A bibliotecária lá, inicialmente, foi a Zuleika, né? Depois a chefe da biblioteca, a Zuleika, que fazia isso. Então, e isso irritava muita gente. E a Zuleika era muito cri-cri na avaliação dessas coisas. E a nossa norma lá era a BNT. E aí o pessoal fala, mas isso é uma porcaria, né, BNT? Eu ouço muito isso hoje em dia na comunidade. Um monte de gente que tem essa ABNT-fobia não sabe o que é a ABNT. Não sabe o que é a ABNT. Então, muita gente fala por falar, é um tipo de uma lenda urbana. A ABNT não presta. Aí cria-se uma lenda urbana e vai passando. A BNT não presta, a BNT não presta, a BNT não presta. Você não sabe nem o que é a BNT, tá certo? A normatização é uma coisa importantíssima. Então, quando às vezes um amigo meu, e eu tenho alguns amigos meus físicos famosos que detestam a BNT, aí porque eles acham, não, porque, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Física, as revistas da Sociedade Brasileira de Física, a normatização é a normatização da Sociedade Americana de Física. É a normatização que é, então, quando você escreve seus artigos para a Revista Brasileira de Ensino de Física, por exemplo, você tem que fazer as citações como se faz na Sociedade Americana de Física, tá certo? Que é a pior normatização do mundo. Mas os físicos que nem conhecem outras normatizações acham aquilo uma maravilha, né? Acham uma maravilha. Aí, então, eu tento mostrar para meus colegas o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá certo? Então, é importante ter normatização. E lá no finalzinho eu vou dizer um artigo sem normatização para você ver como é que é. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso vale para tudo. Para você fazer um parafuso e vai patentear um parafuso, ele tem que estar de acordo com a ABNT. A ABNT é norma brasileira, norma técnica para tudo que é área no Brasil. E tem uma parte que é citações e referências em livros, em revistas, etc. Certo? Então, assim, a ABNT é uma coisa... Bom, a ABNT é uma coisa enorme. O que acontece é que tem a ABNT, né? Depois, cada universidade faz a sua ABNT. Então, tem a ABNTzinha em vários lugares. Então, tem a ABNT da URGS, a ABNT de Minas Gerais, deve ter uma ABNT aqui da UFESA. Então, todo mundo em cada universidade faz uma adaptação da ABNT. Então existe a ABNT barra universidade tal. Isso é assim, tá certo? Nós temos, hoje em dia, uma facilidade danada para fazer isso por causa do Mendeley, tá certo? Que também o Giovanni é bastante especialista, ele usa muito isso no curso, na disciplina que ele dava, ou continua dando, não sei. Então, o Mendeley, quando você escreve um artigo, e se você escreve no Word, o Word tem um plugin do Mendeley que já faz isso automaticamente, aí você define qual é o estilo que você vai usar. É o estilo da normatização. Então, tem o estilo da ABNT da URGS, tem o estilo da ABNT da Universidade Federal de Minas Gerais, tem o estilo da ABNT da Universidade Federal do Paraná. Essas que eu conheço que estão lá no Mendeley. E cada um pouquinho diferente, tá certo? Então, eu dei vários exemplos aqui, eu quero fazer isso agora com calma aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, quando você faz o estilo da ABNT da URGS, né? Então, quando você cita o trabalho, Einstein, aí você... deixa eu só dizer rapidinho, eu acho que vocês aí todos aprenderam. Você tem o Mendeley, e no Mendeley você bota todos os artigos que você vai usar, não é? E aí, quando você
for no seu texto fazer uma referência, aí você vai lá, clica no Mendeley, no plugin do Mendeley, inserir referência, aí você diz Einstein. Aí ele mostra os artigos do Einstein, você escolhe 1905, esse aqui. Aí clica nele. Bom, aí no texto, no estilo da URGS, da BNT, eles escrevem assim, Einstein maiúsculo, vírgula, 1905. Antigamente, quando eu fiz o meu doutorado, até, a gente fazia isso na mão. A gente tinha que saber essas regras e fazer isso na mão. Não tinha o Mendeley naquela época, não tinha computador pessoal assim, né? Então, mas hoje você faz isso pelo Mendeley. Aí o Mendeley bota aqui e quando ele relaciona, lá no final do artigo, na lista de referência, essa referência aparece aqui. Einstein, Alberto, a ponto, aparece o título do artigo, aparece a revista em negrito, né? Aqui é uma bobagem do pessoal, eu até tenho que falar com o pessoal lá da URGS, aqui é o local. Mas em artigo científico a gente não bota local, bota em livro. Então, o estilo da BNT da URGS, eles botaram isso ainda. Então, como eu não boto, ele bota S.L, sem local. Aí tem o volume, as páginas e o ano. Tá? Então, quando você escreve um texto e você faz a referência àquele artigo da relatividade do Einstein, lá no texto aparece Einstein 1905. E lá na lista aparece o título do artigo, e a revista, etc, etc. Tá certo? Se você faz essa mesma coisa, e lá no Mendeley você bota o estilo da Associação Médica Americana, né? O estilo dele está lá no coisa, aí eles fazem um pouco diferente. Eles não botam esse Einstein 1905, eles botam o número. Né? Nesse caso aqui, a lista de referência aparece em ordem alfabética. Neste caso aqui, é pela ordem do número no artigo. Então, a primeira vez que foi citado é 1, a segunda é 2, etc, etc. E na lista de referência aparece 1, tá? Aí aparece o título, como está lá em cima. Veja que é um pouquinho diferente. Aqui não tem negrito, né? Aqui o análise física aparece abreviado, né? E a ordem desses dados aqui são um pouco diferentes. Então, está vendo o ano, ponto e vírgula, o volume, 2 pontos e as páginas. Então, cada estilo desses, que a gente não precisa se preocupar, porque está no Mendeley. Quer dizer, aí quando eu digo a gente, é porque se você escreve no Word, e o Word tem um plugin, se você bota o plugin do Mendeley, você não precisa se preocupar, isso é feito automaticamente, tá certo? Se não é feito automaticamente, fazer isso na mão é um inferno. Aliás, hoje em dia, fazer literatura na mão é um inferno, porque você cita lá, fazer literatura na mão com citação ordenada é um inferno. Você cita 1, 2, 3, aí você entra 2 a 3, você precisa botar mais 1, então a 3 vai virar 4, e aí você bota. Imagina fazer isso na mão. O Mendeley faz isso automaticamente, né? Então, mas eu não estou preocupado com essa história de como fazer isso, porque eu estou partindo do suposto de que a gente vai usar o Mendeley, o plugin do Mendeley no seu editor de texto, no caso o Word, por exemplo. Então, você veja como é que é a diferença do estilo da ABNT da URGS com... Então, você vê por que é que você tem... Agora, aí eu digo para meus amigos, um deles, eu vou dizer aqui de público, né? O Nelson Stura, meu velho amigo há mais de 40 anos, ele detesta a ABNT. Eu digo para ele, mas por que você detesta? Se você fosse médico e escrevesse uma revista americana, você ia ter a mesma coisa. Veja que a diferença entre esse e esse aqui é muito pequena. Então, lá eles não chamam ABNT, né? Chamam o estilo da American Medical Association. Mas se você fosse médico e escrevesse lá, ia ser assim. A pessoa, você só tem raiva disso porque você está habituado com da Sociedade Americana de Física, só por isso. Né? Então, não é a BNT que lhe incomoda. É porque você gosta do sistema da Sociedade Americana de Física, que é a pior, vou mostrar daqui a pouco. Então, por exemplo, a BNT e a Sociedade Americana de Medicina, né? A Associação de Medicina Americana, né? Estão muito parecidas. Agora, no outro estilo. Esse aqui é da American Physics Society, tá certo? É essa que a Sociedade Brasileira de Física usa. Então, se eu escrevo um texto, né? Usando esse estilo, por exemplo, um texto para a RBF, como é que aparece aqui? Aí eu digo lá, eu quero o Einstein 1905. Aí o Word bota isso aqui, o 1 entre colchetes. 1, ou 2, ou 3, ou 4, depende da ordem que isso aparece. Lá nas referências, aparece Alberto Einstein, análise física, 17... Olha
Olha que troço chato, pô. Eu boto lá, um leitor que for esse artigo, que diabo é o artigo de Leonardo de Physique de 1905, se você não souber exatamente quais são, ele aqui não diz. Veja que lá em cima, no anterior, ele dá o título. Olha que para o leitor, olha que tanto esse aqui quanto esse, dá um título. Olha que para o leitor, tanto a ABNT quanto a American Medical Association, os dois são mais importantes, porque eles dão o título do artigo. Se você não souber o artigo, você vai ter que ficar lendo todo o tempo procurando. Olha que coisa horrorosa, né? Então, tanto um quanto o outro aqui, eles dão título. Quando você vai para o American Physics Society, eles não dão. Você nem sabe qual é a última página. Você sabe a primeira página, não sabe a última. Você não sabe qual é o artigo, não tem título. Certo? Então, esse estilo do American Physics Society, que é adotado pelos meus amigos da Sociedade Brasileira de Física desde muito tempo, é o pior. É a pior normatização que existe no mundo. Tem outras que são iguais, mas não tem nenhuma pior do que essa aqui. Certo? Então, é a pior que tem. E os meus colegas que adoram, que são editores das revistas da RBF, da Sociedade Brasileira de Física, adoram isso e detestam mas é horrível isso. Então, veja aqui. Outro, American Psychological Association, tá certo? Outro estilo americano, né? Então, nesse aqui, de novo, ele bota, só que é como a BNT, só que ao invés de maiúsculo é minúsculo, né? Mas tem o título dentro, tá certo? Então, entre esse aqui e a ABNT, tem pouca diferença. Então, eu digo para meus colegas, por que você tem raiva da ABNT, pô? Vai ter raiva da American Psychological Association. Né? Então, outro exemplo. Eu estou falando aqui normatização para o caso de artigos, né? Eu posso ter artigos, de um modo geral, a gente tem artigo, a gente tem revista, a gente tem artigo, a gente tem livro e tem material na internet. Hoje em dia, antigamente não existia isso, mas hoje em dia, então a gente tem, são 3 tipos de citações: artigos, livros e material na internet. Então, aqui eu estou mostrando de artigo, né? Então, aqui outro o IE, da engenharia, né? Da engenharia elétrica, tá certo? Então, como é que você faz? Ele bota o número aqui, mas lá na referência ele também bota o título, né? Também, a NEIT, ele bota o número aqui, mas lá também bota o título. Ou seja, citação de artigos, a única que não bota título no mundo é a Sociedade Americana de Física, que a Sociedade Brasileira de Física, a SBF, copia. Ou seja, a SBF copia a pior normatização do mundo. Né? E depois, todo mundo que só conhece a SBF, aí detesta a BNT, mas a BNT é igual a todo mundo, quase. A única diferença é a Sociedade Americana, que a RBF copia. Tá certo? Então, não faz sentido essa ABNT-fobia. Tá certo? Agora, vamos lá. Então, isso é para artigo. Agora, vamos para livros. Como é que se cita livros, né? Então, de novo, a ABNT de Porto Alegre, da URGS, né? Então, está aqui. O artigo é um livro, perdão, agora é livro. Um livro da Susan Kim, aí bota Kim, 1995, aí bota o título do livro, aí bota aqui a editora, a cidade, a editora e o ano, né? Ok? Bom. Aí, na American Psychological Association, certo? É muito parecida, né? Então, bota lá, tá vendo aqui, só que ao invés de maiúsculo é minúsculo, aqui bota o título, só que em vez de negrito é itálico, o resto é muito parecido. O ano, ao invés de botar no final, bota aqui no meio. Então, é pequena diferença entre a ABNT e o estilo da American Psychological Association, né? Agora, da American Medical Association, de novo, muito parecido, tá vendo aqui? Bota em número, né? Então, qual é que é a diferença entre essas coisas aqui? É que, por exemplo, a ABNT e outras que botam o título, lá na referência eles botam em ordem alfabética. Enquanto que nesses que botam número, lá aparece pela ordem de aparição no artigo, né? Pela ordem em que a referência aparece no artigo, né? Se for a primeira referência e assim por diante, tá certo? Mas a forma como ele mostra na referência é muito parecida, tá certo? Aí você vem, no caso de livro, a American Physics Society é muito parecida, porque agora, assim, no caso de livro, ele bota o título, tá certo? Aí bota tudo aqui. Então, no caso de livros, a diferença entre a American Physics Society e as outras é pequena, porque aqui tem o número. Agora,
Agora, entre número, vamos botar aqui um pouco. Vou botar aqui. Entre número e citação do autor, eu prefiro os estilos que citam os autores, tá certo? Com a ABNT, porque quando eu leio aqui um texto, blá, 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 Queen, 1995. Eu sei quem é o livro da Susan Cain, tá certo? Se eu conheço o assunto. Agora você bota 1, 2, 3, 4, 5, pô, quem é o 5? Quem é o 6? Quem é o 2? Eu tenho que ir no final para ver quem que é. Então, neste caso aqui, os estilos que botam o nome do autor e o ano são melhores para o leitor, tá certo? Do que esses que botam número, ok? Bom, então, para livros é isso aí. Agora, e para textos online, tá certo? Vamos lá. Texto online. Pela ABNT da URGS. Eu estou escrevendo aqui, plá, né? Aí eu botei aqui, dos Santos 2015. Tá? Aí, se eu conheço... Quando você escreve um artigo, ou quando você lê um artigo, em princípio, você conhece a literatura. Então, quando você lê um artigo, você sabe, Einstein, 1915, você sabe que é a relatividade geral. Se você estiver lendo um artigo sobre relatividade, etc., Einstein, 1905, você sabe que é um artigo da relatividade especial. Quer dizer, a pessoa que lê um texto, de um modo geral, conhece o assunto do texto. Então, quando tem Einstein, 1905, você sabe qual é o artigo. Se tem 1, 2, 3 ou 4, você tem que ir lá no final para ver quem diabos é o 1, 2, 3 ou 4, etc. Tá certo? Então, todos os estilos que botam o nome do autor facilitam o leitor de saber qual artigo está se tratando. Então, aqui, um texto online. Então, eu cito aqui um texto, blá, 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 dos Santos 2015. E lá na referência aparece, dos Santos, né? Aqui sou eu, né? Dos Santos, Carlos Alberto. Buraco Negro, Buraco Branco e Buraco de Minhoca. Ciência Hoje Online, Rio de Janeiro, 2015, né? Diz qual é o ano, de onde foi publicado, na Ciência Hoje Online, qual é o ano, e onde é que está disponível. Está aqui o link de onde está o artigo. Tá certo? Se você faz no American Medical Association, ele bota em número. Mas lá na referência, ele bota coisa parecida com a ABNT. Qual é que é a diferença entre a ABNT, no caso de texto normalizado? De um modo geral, qual é a diferença entre a ABNT e a American Medical Association? É que a ABNT bota o nome do autor lá no texto, no meio do texto, e a American Medical Association bota número, tá certo? Mas lá nas referências, eles botam igual, parecido. Então, aqui tem... No caso aqui, da American Medical Association, é melhor do que o da ABNT. Por quê? Porque ele diz qual foi o mês que foi lido, que foi publicado. Aqui ele não diz, só diz o link. Né? Só diz aqui o mês que foi publicado, tá certo? Então, esse aqui é melhor. Aí você vai para American Physics Society, que é aqui a SBF copia. Olha a coisa horrorosa do American Physics Society. É o mesmo artigo aquele lá, tá certo? Aí eu blá, 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 eu vou lá no meio e boto dos Santos 2015, tá, ele bota um, e olha o que ele diz, Ciência Hoje Online 2015. Pô, Ciência Hoje Online 2015, que diabo é isso? Quer dizer, a referência da Sociedade Brasileira de Física, da Sociedade Americana de Física, todas são assim, é a pior coisa. Você está na relação, você tem CA dos Santos, Ciência Hoje Online 2015. Qual é? Em 2015 eu publiquei 12 artigos, só na Ciência Hoje. Qual é o que se refere aqui? Sabe? Então, olha que coisa horrorosa, né? Aí, eu estou só mostrando isso para dizer a minha campanha contra a normatização que é usada pela Sociedade Brasileira de Física. Então, agora você vai olhar. Aqui na American Psychological Association, tá certo? Como é que ele faz? Ele bota o nome, é o mesmo artigo que eu estou citando. Ele bota o nome, bota o ano, e lá ele bota o ano, o mês que foi publicado, tá certo? Aí bota o título e dá o link de onde foi retirado, certo? Você vê que se eu publico um artigo aqui, eu sei direitinho. Se eu publico aqui em cima, eu não sei qual é o artigo. Não sei qual é o artigo que ele está se referindo, tá certo? Aí vem lá o IEEE. É o IEEE. Os americanos falam IEEE. Instituto de Engenharia Elétrica. Então, como é que faz? Ele bota número, mas aí lá na referência ele bota direitinho, né? O título, a revista, foi feito no Rio de Janeiro, março de 2015, tá certo?
E a Nature, a mesma coisa, tá certo? Ele dá o título, a Nature não diz qual é o mês, tá certo? Então dá o título, mas dá Ciência Hoje e dá o ano, tá certo? Então, quer dizer, eu estou mostrando isso para dizer que não faz sentido a ABNT-fobia. Provavelmente, em todas as instituições que eu conheço aqui no Brasil, sempre tem um grupinho que detesta. A ABNT é uma porcaria, que não presta, não sei o que, mais lá tal. Aí eu digo, rapaz, se você fosse médico ou engenheiro lá nos Estados Unidos, você publicar na revista da engenharia lá nos Estados Unidos, você ia ter uma coisa muito parecida com a ABNT, rapaz. Né? Então, a única coisa que é diferente da ABNT é a sociedade americana, que é a RBF, que a SBF copia. Certo? Então, agora paciência. Paciência. Embora, quando você vai publicar na revista, você é obrigado a seguir a normatização. Embora eu deteste a normatização usada pela SBF, e a revista que eu mais publico no Brasil é a Revista Brasileira de Ensino de Física, né? e a Física na Escola, que é a mesma coisa, eu tenho que seguir a normatização deles, embora eu deteste, mas tem que seguir. Então, ou seja, quando você vai escrever um artigo, a primeira coisa... Hoje em dia é muito fácil, porque tem os templates e tal. Antigamente, eu tenho ainda aqui guardado, numa pasta aqui, as instruções das várias revistas internacionais que eu publicava, né? Físico Rev, J3M, Solid State Physics, etc. Journal Physics C. Então, as várias revistas que eu publicava, eu tinha numa pasta todas as instruções aos autores. Estava lá, porque não existia na época essas facilidades que nós temos aqui. Né? Então, agora é fácil. Você lê lá na revista, a gente adota a normatização tal. Aí você vem no Menda e diz, o estilo que eu quero é tal. Né? Então, facilita. Mas, então, infelizmente, embora aqui isso que eu falei é para mostrar para vocês os vários tipos, né? Por exemplo, eu fui editor de uma revista quando eu estava professor visitante na UNILA, né? Eu tinha um Instituto de Estudos Avançados da América Latina, e eu estava ligado ao instituto, e eu editei a revista dele. Então, eu usei a normatização da ABNT. Então, quando você é editor de uma revista, você escolhe. Né? Então, agora, a gente, quando vai escrever o artigo, a gente tem que seguir a normatização da revista. Né? Agora, o problema de normatização além disso, da referência, né, o texto também tem que ser normatizado. Então, é por isso que quando você lê as instruções da revista, ele diz, escreva em Time New Roman, ou Arial, não sei o quê, tamanho tal, não sei o quê, tem todas aquelas regrinhas. Por que isso? Porque imagina que você tem um texto, imagina que você tem um artigo e um texto em que você tem esse parágrafo assim, depois tem esse parágrafo com outra fonte, depois tem essa outra fonte, depois tem essa... Sabe? Olha que coisa horrorosa, né? Então, é por isso que você é obrigado a escrever um texto e dizer, a gente vai escrever em Time New Roman, tal, ok? Então, e também lá na relação, por exemplo, isso aqui estava num trabalho, né? Um trabalho numa dissertação, isso aqui estava, tá certo? Então, você veja que passou uma coisa completa, tudo, não tem normatização aqui. Ou seja, a pessoa não... Quer dizer, quando você faz o seu... Então, deixa eu dizer. Quando você faz o seu trabalho, quer seja para a sua dissertação, para o seu produto, ou quer seja para uma revista que você vai... para um artigo que você vai publicar, se você fizer no Word, o Word tem um plugin do Mendeley, e aí o Mendeley faz isso automático. Né? Então, todo mundo deveria ter isso que o Giovanni ensina na disciplina que ele dá aí, todo mundo deveria ter o Mendeley no seu computador, no seu plugin, porque ele faz isso automaticamente. Aí você vai na revista e só vê qual é que é o estilo que a revista usa, aí você define. Essa pessoa que fez isso aqui, ela escreveu um texto sem ter o uso automático do Mendeley. Então, você tem referências completamente diferentes, tá certo? Por exemplo, esse aqui é um livro. Né? Aqui está dizendo o título, que é a 6ª edição, São Paulo, Editora Moderna, 2016. Tudo bem. Tá certo? Aí, quando vem nesse aqui, você não sabe o que é isso. Isso é um artigo, isso é um livro, publicado por quem? Ele botou aqui, traduzido por papapá. Aqui você tem um outro, né? Um texto, tem o título do artigo, é um artigo, revista tal, 2003. Qual é o ano, qual é a página, qual é a coisa?
Tá, então, isso é um problema de normatização nas referências. Né? Bom, então era isso aí, essencial, o básico disso, a gente pode discutir, mas, enfim, eu quero insistir, na questão de você, além dos critérios técnicos, né, objetividade, precisão conceitual, né, mas uma coisa muito séria que eu vejo hoje em dia é que é a história das referências. Tem uso de referências em vão. Né? Então, tem muito uso de referência que não faz sentido, coisas que já estão na cultura, você não precisa mais citar nenhuma referência. Né? Quando você fala terceira lei de Newton, né? Terceira lei de Newton, você não cita mais o artigo de Newton onde ele disse isso. Né? Tá certo? Então, já tem muita coisa hoje em dia, e fica chato. Se você lê trabalho de ensino de física, que a gente está tratando disso, né? Ou se você lê várias dissertações, então você vai ter o desgosto de ver um parágrafo onde praticamente cada frase tem uma citação, certo? A outra coisa que tem que tomar cuidado, eu não mencionei isso, né? Que aí está lá na história da redação, né? Que é a história, está embutido naquilo. Leia vários artigos científicos para você ver. A construção de parágrafos, por exemplo, tem frases, né? Tem parágrafos que 4, 5 linhas e é uma frase só. Eu estou dizendo isso não é brincadeira, não é caricatura, não. Eu vi vários textos assim. Alguns artigos que eu tenho avaliado, né, para algumas revistas aqui, que tem isso, né? Um parágrafo que é uma frase inteira. Então, construção de parágrafos, quer dizer, essa construção de parágrafos, eu estou dizendo algumas coisas, mas a melhor forma para isso não é você aprender técnica, não. Leia. Quando você for ler, você vai ver exemplos de pessoas que fazem parágrafo curto, frases curtas, né? Então, e isso é um tipo da coisa que vale pouco a gente aprender teoricamente nesses cursos que eu falei lá de literatura, de fonte, oficina literária e tal. Né? Você aprende muito mais lendo bastante. E a outra coisa, isso é um problema de escritura de artigo científico, isso vale para dissertações. É um trabalho, por exemplo, eu dei uma disciplina lá no MNPF da UFAL, eu dei disciplina eu dei 2 disciplinas, né, de processos e sequências de ensino, e uma outra disciplina que foi de física contemporânea. As 2 disciplinas eu fiz o pessoal ler vários artigos, né? E sobretudo na de processo, a gente fez uma literatura sobre sequências didáticas, e eu pedi, numa das avaliações, que as pessoas fizessem um resumo, um resumo, uma síntese de um artigo. É como que, no caso da dissertação, você faz a revisão literária, a revisão da literatura. Então, esse é um trabalho, a revisão da literatura, um problema que muitos alunos apresentaram, e isso aparece muito nas dissertações, é que na revisão de literatura você sai copiando o que você lê. Tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente deveria treinar o pessoal do MNPF. Então, em algumas disciplinas, tá certo? Então, eu uso a disciplina de sequência didática para treinar isso. Na primeira parte da avaliação, eu seleciono vários artigos, todos eles do estrangeiro, né, sobre sequência didática. Na segunda fase, eu pego dissertações feitas no MNPF, né, então, tudo brasileiro. E mando eles lerem, para eles aprenderem aqui, fazer a revisão da literatura não é copiar pedacinhos dos vários artigos. Você tem que ler o artigo, absorver a ideia do artigo e depois escrever com suas palavras a ideia do artigo. Ponto. Isso é que é fazer revisão da literatura. Fazer revisão da literatura é a coisa importantíssima quando você vai fazer um artigo científico, quando você vai publicar um artigo. Porque na introdução, quando você vai dizer o que é que você está tratando, por que é que você tratou e o que você obteve, você vai ter que dizer quem foi que fez isso antes de você. Então, você tem que fazer uma revisão da literatura.
né? Então, a introdução de um artigo científico para mim, é a parte mais importante de um artigo científico. É ali quando você dá vontade de continuar, ou quando se você não tiver necessidade absoluta de ler o artigo, você para ali mesmo, tá certo? Então, você para no primeiro parágrafo, se não estiver bem claro sobre essas coisas, né? Então, então, a revisão, se você pega, de um modo geral, muita gente que lê o seu artigo conhece o assunto. Então, vai ler o que é que tem de novo. Algumas pessoas não conhecem, mas os que conhecem o assunto, quando você começar a repetir frases inteirinhas e botar lá entre parênteses, fulaninho de tal, né, ano tal, as pessoas que lê vai perder a paciência, né? Está copiando tudo. Então, a primeira coisa que tem que fazer, isso é um problema de treinamento. Então, a gente tem que usar disciplinas nossas no mestrado para treinar o pessoal nisso, cobrar. Isso no começo é chato, os alunos reclamam, né? Mas paciência, é assim, né? Então, você tem que treinar o pessoal a fazer isso, a ler o material, fecha o material e conta a sua história do material. Pronto, tá certo? Então, para contar essa história, você está copiando frase lá. De vez em quando você copia. Eu botei aqui uma frase da Francine, né? Porque eu vou citar uma coisa, é honesto dizer para ela que eu estou citando exatamente como ela falou. Então, em vários casos, é importante que você faça isso, mas não dá para você fazer tudo, 100% copiando os artigos e fazendo citação, né? Então, essencialmente era isso. Então tá. Agora eu estou vendo a tela todo mundo, acho que todo mundo está me vendo, né? Gustavo, você quer a palavra? Quer falar aqui a sua pergunta, a sua observação? Eu posso falar. Oi, tudo bem? Eu peguei no final já, que eu estava em aula, terminei com meus alunos e entrei agora no Meet, então não peguei no começo, peguei já a parte do fim. Mas minha pergunta, eu até digitei, mas eu queria, falando, acho que é melhor. Era com respeito a referências mesmo. Perguntas, afirmações muito gerais, eu dizer aqui. O ensino de física é deficitário, o interesse do aluno é reduzido, coisas desse tipo, frases genéricas. Eu peço para os meus alunos que eles coloquem referências, nem que seja do MEC, números do SISU. Então, essas frases, elas precisam de referências? Não, eu em algum momento no slide eu até falei sobre isso. Não, eu acho absolutamente que não precisa. Olha, é o seguinte. Deixa eu dizer alguma coisa, já que estamos falando de artigo científico. Pelo novo código ortográfico, as disciplinas e as áreas de conhecimento não precisam ser mais maiúsculas. Letra maiúscula num texto polui. Citações num texto polui. Você faz citações, porque quando é absolutamente necessário, tem que fazer. Mas se você fizer citações, só vai dar poluição. A mesma coisa, física com F maiúsculo, geometria com G maiúsculo, isso não precisa mais fazer isso, não, e polui, o texto fica poluído. É por isso que tudo que é jornal, bota tudo minúsculo, porque se botar maiúsculo fica feio, polui, tá certo? Então, ainda bem que o novo código ortográfico acabou com isso. Se você quiser botar maiúsculo, pode botar, isso não é obrigado, é opcional. Mas você pode botar minúsculo. Então, para não poluir, bota minúsculo. Então, todos os artigos todo texto que eu corrijo de meus alunos, eu digo isso. Não bota mais física com F maiúsculo, ensino médio com F maiúsculo, não precisa, tudo é minúsculo, tá certo? Então, a referência. Eu acho que citações que são de domínio público, que o ensino é importante, isso aí, até as leguminosas do meu terreno aqui sabem disso, tá certo? Então, não precisa dizer que o ensino é importante, é botar lá, Paulo Freire, não sei tanto, Piaget, não sei. Não precisa disso, isso está lá, está no sangue já, tá certo? Está na cultura. Então, as coisas genéricas que estão na cultura, tá certo? Agora, se você disser, o valor de G é 10, tá certo? Aí você diz, esse é o valor porque alguém calculou e está aqui. Se você disser que eu estou dizendo que estou mentindo, está aqui, tá certo? Então, aí você tem que dar uma referência, ok? Mas dizer que a Terra é redonda, você não precisa mais usar nenhuma referência, tá certo? Fala, Gustavo. Posso só fazer um comentário? Porque, às vezes, o aluno está na defesa na parte do texto que ele está defendendo o trabalho dele. Quer dizer, o ensino de circuitos elétricos... Aí, às vezes, eu acho que deveria ter
Assim, ele está defendendo que o produto dele está resolvendo um problema. Então, assim, não sei se eu estou sendo claro. É um problema genérico, mas, claro, ele tem que se especificar. E aí o senhor acha que aí, nesse momento, precisa surgir as referências? Olha, o negócio, Gustavo, é o seguinte. Essa nossa discussão é complicada, porque são tantos exemplos, né, que é difícil dar também uma regra geral. Eu quero dizer o seguinte: o que está, digamos, em livro didático, e que no livro didático ele não cita referência nenhuma, tá certo? Você também não precisa citar, ok? Então, você dizer que existe, que para resolver um circuito você tem que usar a lei de Kirchhoff. Acabou-se, não precisa dizer nada. Isso está em tudo que é livro, tudo que é lugar, tudo que é professor. Então, aí vai procurar um artigo que fala de lei de Kirchhoff. Não precisa. Agora, se eu disser, a lei de Kirchhoff foi descoberta em 1800 e tanto por fulano de tal. Aí você fala assim, de onde é que você tirou isso, rapaz? Bom, que a lei de Kirchhoff é usada para usar circuito, todos os livrinhos dizem isso. Acabou, não tem nenhuma dúvida. Certo? Agora, que a lei de Kirchhoff foi deduzida em 1800 não sei quanto, de onde é que você tirou? Aí sim, você tem que ter uma referência. E isso eu tirei dali. Ok? Então, quer dizer, os exemplos são enormes, né? Mas o que eu digo é o seguinte, o que tiver, aquilo que você fala em qualquer mesa de botequim, não precisa fazer referência. Certo? Então, o que você fala em alguma coisa e alguém discorda, desconfia que você está mentindo, aí você tem que ter referência. Tá, agora descobri uma regra básica, é isso aí. O que você bota e ninguém desconfia, não bota referência. O que você bota e alguém vai desconfiar que é verdade, não bota referência. Pronto, essa é a regra básica. Acabei de inventar a regra básica. Obrigado. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Enquanto o pessoal vai se manifestando aqui no chat, professor, que eu pedi para a gente sinalizar uma organização aqui no chat, eu vou fazer pedir uma orientação com relação a um comportamento. A gente sabe que nossa prática de leitura, ela é baixa, né? Isso aí vou colocar a culpa cultural, não sei, é individual mesmo, eu escolho o que é prioridade para mim, e a leitura realmente, por mais que nós trabalhemos com educação, a maioria aqui, acho que todo mundo aqui é professor, mas falta sempre essa prática de leitura. E aí, toda a vida que eu vou trabalhar com os meus orientados, eu sempre dou para eles uma dica que serve para mim, mas eu não sei se é a melhor dica, e é isso que eu quero perguntar para o senhor. Quando eu vou ler sobre algum assunto, eu nunca faço um resumo da primeira leitura. Eu leio um artigo, e aí eu não consigo fazer um resumo daquele artigo, porque eu caio no vício de repetir o autor. Aí eu sempre leio 1, 2, 3 referências, e aí eu paro e organizo as ideias e tento compor o meu entendimento sobre o assunto. Mas na apresentação do senhor, eu entendi que o senhor meio que deu a dica da gente não fazer isso, de ler um artigo e aí não fazer a citação, claro, mas parar, fazer o que você entende, um texto do que você entendeu sobre o artigo, e aí passar para um outro artigo, fazer de novo uma síntese. O que o senhor acha que a gente deve fazer? Olha, se a gente tiver um ambiente e tempo, a melhor coisa depois que se lê um artigo é você falar para alguém sobre o artigo. Falar para alguém. Isso é assim, assim, assado. Quando você fala isso para alguém, você já começa a modificar o texto que você leu. E aí quando você for escrever, você... É a história do telefone sem fio, sabe aquela história, né? O cara conta a historinha aqui. É a mesma coisa da leitura. Quando você lê um troço e você conta para alguém... Agora, é inevitável, eu não acho problema nenhum, é inevitável que você absorva as coisas da leitura. Todo mundo vai absorver. Todo mundo. Você pega todos os grandes escritores, é inevitável que você absorva. A coisa mais séria do plágio é quando você absorve toda uma metodologia, toda uma argumentação, e você usa ipsis literis e não diz de onde tirou. Mas quando você fala
para alguém, 2, 3 pessoas, sobre aquilo que se leu, pode ter certeza que o que você falou já não está mais no artigo original. Sua cabeça modifica isso, tá certo? Então, eu tinha um professor lá na PUC, na época de graduação, que era muito exagerado, né? Que ele dizia, para você contar, para ver o exagero, ele dizia: o elétron não existe, o elétron é uma solução da equação de Schrödinger e acabou-se. Então, mas ele dizia uma coisa interessante, ele dizia: para mim, o físico, o bom aluno, é aquele que lê a introdução de um artigo, lê as conclusões e não lê mais nada, só isso, a introdução e conclusões, e conta a história do artigo. Né? Então, quando eu digo que a pessoa dá uma leitura e depois conta a história, é porque eu sei que a pessoa, quando fala 2, 3 vezes, ela já não tem mais o texto que está lá. O que ficou na cabeça dele, o que ficou na cabeça da pessoa quando ele for escrever, é normal que você absorva isso dos outros. Se você lê um texto de física, lê o Feynman. É impossível que você escreva um texto absolutamente diferente do que escreveu o Feynman. É impossível. Até porque o Feynman escreve muito bem. Se você escreve diferente, você vai escrever uma porcaria. Então, é impossível que depois que você lê o Feynman, você... Tá certo? Mas você escreve aquilo que o Feynman escreveu no seu contexto da história. E isso já faz com que a sua coisa seja diferente do Feynman. Tá certo? Mas é impossível você ler o Feynman e repetir, e fazer um novo texto diferente do Feynman. Tá certo? O que é que cada um faz? O que é que faz diferente quando a gente lê todos esses textos? A gente tem um contexto diferente. Tem um contexto diferente, tem um objetivo um pouco mais específico, diferente também, é isso que faz a diferença. Né? Mas, então, eu acho que a melhor prática mesmo é isso, é ler. Por exemplo, quando era na minha época de graduação, eu não escrevia nada na aula. Eu não anotava nada em aula. Eu ficava na aula assistindo, só olhando. Aí, quando terminava a aula, eu corria para casa, pegava meu caderno e escrevia tudo que eu achava que o professor tinha dito em aula. Então, as minhas anotações eram todas elas depois da aula. Tá certo? Aí, depois disso, eu evoluía esse resultado, né? Mas, enfim, eu acho que se você lê um texto e você conta a história do texto, na segunda, terceira vez que você conta, você... Agora, claro, é preciso ter gente para você falar, é preciso ter oportunidade para você falar, é preciso ter tempo, claro que é assim, né? Mas, se não, bom, enfim, escreva. Eu acho que essa história de plágio, muita gente leva muito ao pé da letra, né? Mas tem muita coisa que a gente não pode se livrar do que os outros disseram, tá certo? Isso. E por isso a importância da gente usar as disciplinas dos mestrados exatamente para isso, né? Para orientar os nossos estudantes, os nossos discentes do mestrado, nessas bibliografias, essas referências de qualidade, e usar o espaço da disciplina para que eles façam uma leitura prévia e a gente tenha esse espaço de discussão, né? De contar a visão individual e compartilhar as experiências de cada um. Isso é uma coisa importante na nossa disciplina. Nessa disciplina que eu dei, né, e eu tive alguns que não conseguiram fazer isso, ficava copiando o que leu, né, mas eu tive alguns exemplos, alguns alunos que contaram a história diferente. Né, contaram a história do artigo. Eu também tive boas experiências já. Era só um comentário com respeito ao plágio. Então, eu estou indo para algumas dissertações como avaliador e eu estou sugerindo aos alunos que escreva como se você fosse ser ministro da educação. Aí não dá certo, né? Aí ninguém tem seu plágio, né? Para não cair no plágio. Para que ele não tenha, quando a tese for confrontada, a dissertação, e não tenha plágio, né? Ele passe bem. Agora é o ministro da Justiça e os reitores também, né? Principalmente os indicados. O pessoal parabenizando o professor Carlos aqui. Então, professor Carlos, muito obrigada. Né? Foi uma satisfação enorme ouvir o senhor mais uma vez. Espero que tenhamos outras oportunidades. Vamos criando essas oportunidades para que a gente possa absorver do senhor essa competência quando o senhor fala sobre ciência, sobre escrita científica, é sempre muito bom. E a gente vai criando as oportunidades e mandando um convite para o senhor. Tá bom? Então, muito obrigada.
Eu que agradeço, Beni, muito obrigado. Então, prazer em revê-los aí, não é? E vou esperar agora que o Giovanni faça o vídeo para eu compartilhar com o pessoal aqui. Já estão pedindo aqui no chat para compartilhar. Ele vai colocar tudo bem direitinho. Então, gente, muito obrigada, viu? Agradecemos todos. Eu, como participante da chefia do DCME, agradeço imensamente a participação de vocês e espero que a gente esteja usando esse espaço do ciclo de palestras para ir agregando a capacitação, a qualificação que a gente precisa para fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, sem seguir exemplos de ministros da educação, né? Isso. Tá bom? Obrigada, gente.